No entanto, a gente sabe que nem todas as coisas, nem todos os momentos na vida são feitos de coisas boas assim, né? De jantar romântico ou de retiro de homens. Por exemplo, você está feliz com a política? Você está feliz com a economia? Tem um monte de coisa que fica difícil na nossa vida, né? Na verdade, você já se sentiu amargurado alguma vez na sua vida? Eu já senti semana passada. Essa semana, quer dizer, né? Se hoje é uma nova semana. Você já teve um sentimento de que a vida te tratou de forma injusta? De que algo que não deveria acontecer, aconteceu? Que algo que não é sua culpa foi imputado a você? E aquela dor que a gente não sabe direito o que fazer, é difícil lidar com a amargura, não é verdade? O 7-1 foi um momento assim para você? Tomara que a gente se recupere, né? Vamos ver daqui a 30 dias. Geralmente são esses momentos de dor mais profunda que nos tentam a nos sentir dessa forma. Talvez seja um problema em nosso casamento. A esposa da nossa juventude está parecendo mais uma bruxa do que qualquer coisa. Ou então um príncipe encantado que você encontrou virou um ogro aos seus olhos. Talvez foram os nossos filhos que a gente pegou no colo, por quem a gente sentiu tanta dor, por quem a gente entregou tanta energia, que estão tomando decisões na vida, que estão nos causando frustração, dor profunda. E a gente se pergunta, por quê? Parece que às vezes a gente olha para o lado e vê alguns pais que nem estão dando todo o coração, e aí os filhos parece que brotam e dá tudo certo. E a gente que às vezes está dando tudo, está sofrendo, está pagando um preço alto, parece que não dá certo. E brota a dor da amargura. Da gente se perguntar, por quê? Por que comigo? Por que meus filhos? Talvez não seja a sua família, mas talvez você esteja sofrendo com sua saúde. Talvez não só a saúde física, mas sua saúde mental. Você está enfrentando depressão, pânico e outras coisas. E dói enfrentar doenças físicas, dói enfrentar doenças mentais. Eu estou próximo de um discípulo que está com questões como essa, eu vejo a dor dele. É difícil sofrer junto uns com os outros e ver as pessoas passando por essas questões. Certamente, a vida não nos falta oportunidade de nos sentirmos amargos, não? E se a gente permitir, é frequentemente nesse caminho que a gente desce. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia traz uma advertência para nós a respeito da amargura. Ela diz o seguinte, em Hebreus 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A Bíblia deixa claro aqui que a amargura causa contaminação, perturba a muitos e, em última instância, pode fazer com que alguém se exclua da graça de Deus. A amargura é uma raiz, segundo as Escrituras, e como toda planta, ela começa pequena, para depois crescer, para depois assumir proporções maiores. E quando ela cresce, ela destrói a nossa vida. E ela destrói a vida de quem está próximo a nós. Mas no começo, ela pode nos ajudar. Na verdade, o tema da minha aula hoje é que a amargura pode salvar a sua vida. Vamos ao livro de Ruth, vamos estudar como que isso aconteceu com uma mulher que viveu há muitos anos atrás. Em Ruth, no capítulo 1, a gente vai estudar, apesar do nome do livro ser Ruth, a gente vai estudar de verdade a história de Noemi. Ruth, capítulo 1, no versículo 1, leia assim. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe,
O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Tem esse livro aqui, de Ruth. Ele está sendo escrito algum tempo depois de Davi ter reinado. E a gente vê isso à medida em que a gente lê o livro, porque fala do reinado de Davi. Ele narra eventos, no entanto, que aconteceram durante o período dos juízes. Lembra aquela época desastrosa do povo de Israel? Com muita desobediência, com muita idolatria, com muita consequência na vida das pessoas. Para piorar, essa história não só aconteceu na época dos juízes, mas aconteceu numa época em que houve fome na terra. E não só qualquer terra, mas foi na terra de Belém. Belém, como alguns de vocês sabem, significa casa do pão. E quando há fome na casa do pão, é porque a coisa tá difícil mesmo. E era o que estava acontecendo aqui. Havia várias causas para as fomes na Bíblia, como seca, doenças, pragas de insetos, guerras. Muitos acreditavam que as fomes eram causadas diretamente por Deus, como julgamento dele, por algum pecado do povo. No entanto, embora as fomes elas tivessem consequências trágicas, elas também avançavam os propósitos de Deus. Foi por causa de uma fome que Abraão saiu da terra dele e foi peregrinar na terra prometida. Foi por causa da fome que José atraiu sua família lá da terra prometida para o Egito, e foi lá no Egito que o povo de Deus foi formado para séculos depois e morar na sua terra. A fome era trágica, mas avançava os propósitos de Deus. Será que essa fome aqui no livro de Ruth também avançaria os propósitos de Deus? Será que esse momento que parece já tão trágico, bem no começo do livro, traria algo inesperado que Deus usaria para que seus propósitos fossem cumpridos? A gente aprende aqui que o nome do marido de Noemi era Elimeleque. Esse nome em hebraico significa Deus é rei. Parece meio irônico, não? Aquele que era um rei, aquele cujo Deus era um rei, precisava fugir do território do rei para uma terra estrangeira. Como que Deus, o rei, estava permitindo tudo isso? Onde que estava Deus nessa história? É quase como se o autor de Ruth estivesse fazendo essa pergunta para nós aqui. Infelizmente, as coisas ainda iriam piorar. Vamos continuar lendo aqui no versículo 3. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Tragédia acontecendo aqui na vida dessa mulher. A morte de seu marido, o amor da sua juventude. Você consegue imaginar? Além da dor, da perda, a dor de carregar o estigma de ser uma viúva naquela época, a ausência de condições para que ela pudesse se sustentar. Pelo menos Noemi tinha 2 filhos que se casaram com meninas locais. Parece que a paz reinou por vários anos, mesmo sem o marido, até que a tragédia das tragédias, a morte de um filho, uma dor que uma mãe nunca deveria ter que experimentar nessa vida. E aí o impensável, não só o primeiro filho morre, o segundo filho também morre. A Bíblia não diz aqui se foi um, depois de um tempo outro, ela trata como se algo acontecesse e os 2 filhos tivessem ido de uma vez. Noemi tinha perdido toda a família direta. Era cercada por homens que a sustentavam, que a protegiam. De repente, estava sem nenhum deles. A gente conhece viúvas ou mães que infelizmente perderam filho. Mas perder tudo como Noemi perdeu? Um sofrimento terrível. Só de pensar na situação dela já
deveria ser suficiente para eu parar de reclamar das minhas dificuldades. Porque o que essa mulher enfrentou, eu não consigo nem imaginar. O nome de Noemi significa feliz, agradável, amável. Mas a sua vida, nos 5 primeiros livros do livro de Ruth, não tem nada de feliz, ou de agradável, ou de amável. Só tragédia, desastre, dor, amargura. Noemi experimenta não apenas a dor emocional de perder as 3 pessoas mais próximas a ela, mas agora também ela não tem quem a sustente. Agora ela não tem quem a ajude num mundo que era regido por homens, por patriarcas. E há ainda algo pior acontecendo, que é difícil para a gente entender, mas que para israelitas era algo extremamente importante. Noemi não tinha mais filhos, nem seus filhos tinham tido filhos. Ela não tinha mais marido, ela não poderia ter mais filhos. De modo que dificilmente o nome de Noemi existiria depois da sua morte. O seu nome, do seu falecido marido, estavam fadados a serem esquecidos em Israel. E a perpetuação do nome era algo muito importante para os israelitas. Mas Noemi não tinha mais essa esperança. Parece que não só a alegria dos seus familiares, o sustento, a proteção tinha ido embora, mas também toda a esperança de futuro tinha ido embora. Quando a luz parece ter se apagado no final da nossa vida, no silêncio da escuridão, em momentos como esse, que Noemi estava esperando, é um momento, no entanto, onde a luz de Deus pode brilhar e atrair nossa atenção. Eu fico pensando num evento que aconteceu numa noite na Segunda Guerra Mundial. Um bombardeiro, um avião bombardeiro dos aliados, estava atacando uma cidade alemã, quando ele foi atingido por um míssil alemão. E estranhamente o avião não explodiu. E na manhã seguinte eles foram investigar o incidente. E descobriram que não tinha só um míssil, mas 12 mísseis incrustados na lataria do avião. Não explodiram porque todos os mísseis estavam vazios. No lugar onde deveria existir um explosivo, não tinha nada. Estavam todos vazios, menos um. E eles abriram esse um, que não estava vazio. E eles encontraram um bilhete. Encontraram um bilhete que tinha sido escrito em tcheco. A Tchecoslováquia tinha sido dominada pela Alemanha uns anos antes e estavam sendo obrigados a trabalhar nas fábricas de explosivos dos alemães. E nesse bilhete os tchecos diziam: no momento, isso é tudo o que nós podemos fazer por vocês. Quando a luz parece ter se apagado aqui na vida de Noemi, Deus também interveio na vida dela. Vamos continuar lendo aqui no versículo 6. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Talvez a fome já tivesse ido embora de Belém há algum tempo, mas só agora Noemi se dá conta disso. Só agora Naomi ouve falar que a fome tinha ido embora. Sabe, Deus usa a nossa dor. Deus, por mais difícil que seja, Deus usa a dor para focalizar nosso coração, para chamar nossa atenção, para nos fazer ver o que Deus muitas vezes já está fazendo em nossas vidas. Mas a gente não consegue enxergar porque a gente está distraído, a gente está pensando em muitas coisas, e a dor é uma ferramenta que Deus usa para nos atrair a Ele, para nos fazer enxergá-lo e ver o que Ele está fazendo conosco. As 2 noras de Noemi começam a voltar com ela para Belém, mas uma delas acaba desistindo. Ruth, no entanto, não volta atrás. A gente lê assim, em seguida, no versículo 6. Porém, Ruth respondeu: não me proíba, no versículo 16, perdão, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada.
que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Mas todo aquele sofrimento tinha custado muito a Noemi. Ela estava voltando a Belém, a fome parece que tinha ido embora, uma das suas noras estava tendo uma demonstração de lealdade impressionante, mas Noemi estava sem força, Noemi estava machucada, Noemi estava sentindo muita dor. Ela diz o seguinte no versículo 20, porém ela respondia, não me chamem de Noemi, a feliz, chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Você consegue sentir a dor de Noemi ao falar essas palavras? Noemi estava amarga. Ela estava se sentindo destituída. A vida lhe havia privado de qualquer tipo de alegria, de segurança. Mas, na verdade, não havia sido a vida que tinha feito isso com ela. Noemi sabia quem era responsável por tudo aquilo. Era o Todo-Poderoso. Era aquele que tinha todo o poder para mudar a sorte dela. Era aquele que tinha todo o poder de impedir aquelas desgraças de acontecer em sua vida. Mas que por alguma razão que Noemi não entendia, não havia impedido as coisas difíceis de acontecer. Era o Senhor. Sabe, a gente não ouve Noemi reclamar de pessoas, a gente não ouve Noemi reclamando do tempo, da colheita ou das circunstâncias. Noemi foi extremamente espiritual. Na sua dor, na sua amargura, ela sabia para quem ela devia reclamar. Noemi estava sofrendo, mas ela não havia perdido a perspectiva de quem governa o mundo. Ela sabia que era o Todo-Poderoso, que podia dar ou que podia tirar. Ela estava amarga, sim. Mas na sua amargura, ela voltou de Moabe a Belém, a terra do Deus de Israel. Quando a gente está amargurado, muitas vezes, nossa atitude é de nos afastarmos do lugar onde Deus habita. É nos afastarmos do povo de Deus. Noemi fez o contrário. Na sua amargura, ela foi em direção ao povo de Deus. Ela fez o oposto. Ela não desistiu do povo de Deus. Ela estava amarga, sim, mas em sua amargura, ela não abriu mão da sua fé no Todo-Poderoso. Ela não foi buscar outros deuses, ou fingir que Deus não existia mais. Em sua amargura, Noemi buscou mais a Deus. Ela se voltou na direção de Deus. Ela se reaproximou do povo de Deus. Ela foi reclamar com Deus da dor que ela estava sentindo. Noemi nos ensina aqui como a amargura pode salvar a nossa vida. O que a gente faz quando vem a amargura? A amargura é uma realidade para todos nós. E vai ser até o fim da vida. É melhor a gente aprender logo o que fazer quando a gente fica amargo. E Noemi nos dá essa lição aqui. Quando a vida nos trata mal, é hora de clamar a Deus e brigar com aquele que pode mudar a nossa sorte nessa vida. No versículo 22, a história continua dizendo, e foi assim que Noemi voltou de Moabe, com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém, quando a colheita de cevada estava começando. Noemi tinha uma boa razão para confiar em Deus, segundo o autor aqui. Não apenas elas haviam chegado em segurança em Israel, mas chegaram no exato momento em que a colheita de cevada estava começando. Coincidência? Eu acho que não. Você não acha que Deus está cuidando de Noemi o tempo todo, mesmo no meio da sua dor? O que acontece depois daqui? Deus intervém ao longo do livro de Ruth. Se você não leu esse livro, é curto e é extremamente inspirador. Deus intervém em várias situações na vida de Ruth, na vida de Noemi. Ele leva Ruth a catar grãos na terra de um parente de Noemi, um homem que se chama Boaz. Boaz era um parente que poderia servir de resgatador de Noemi. Ou seja, de acordo com a lei de Israel, ele poderia adquirir a propriedade de Noemi, e ele poderia se casar com Ruth, de modo a perpetuar
a herança e a descendência de Elimeleque. Então, em uma cena tocante, a gente vê Boaz já decidido a resolver todas as pendências para assegurar que Ruth iria se casar. Ela tinha duas opções, ou ela se casaria com o próprio Boaz, ou se casaria com outro parente que era também resgatador da família. E a gente lê lá em Ruth, no capítulo 3, e eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, no versículo 17. Ruth, capítulo 3, versículo 17. Onde Boaz já estava decidida a resolver tudo isso. A gente lê, quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Você lembra no começo da história, quando Noemi voltou de Moabe a Israel? E ela falou para o povo, eu saí cheia de coisas e eu voltei de mãos vazias. É a mesma expressão que Boaz usa aqui, dizendo, leve essa comida para sua sogra, para que ela não fique de mãos vazias. É como se Deus tivesse... Boaz não sabia disso. Isso não foi uma estratégia de Boaz de animar Ruth. Foi como se Deus estivesse dizendo para Ruth, minha filha querida, você não vai ficar de mãos vazias. Salmo 84, versículo 4, na João Ferreira de Almeida, diz o seguinte, porque o Senhor Deus é um sol e um escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Esse é o Deus de Noemi. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Um Deus que não recusa bem algum aos que andam no seu caminho. Em Jesus Cristo, eu e você nunca estamos de mãos vazias. Apesar das nossas emoções nos dizerem o contrário, a realidade espiritual é que Deus sempre vai encher, por meio de Jesus, por meio do Espírito dele, nossas mãos com todo tipo de boas coisas, com todo tipo de presente nessa vida. Boaz e Ruth se mostram ser pessoas extremamente generosas, corajosas, fiéis a Noemi. E, acima de tudo, mostram ser pessoas cuja confiança estava no Deus de Israel. Grande parte do trabalho de cura que Deus faz em nossas vidas é por meio das pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Quem ajudou a curar a amargura de Noemi foi Ruth. Foi a fidelidade dela, foi a bondade de Boaz, foi o fato dele ter decidido fazer o que era certo. E isso acontece conosco também. Deus coloca amigos espirituais ao nosso redor. E Deus usa essas pessoas para nos ajudar a curar das dores que a gente experimenta. De acordo com a lei israelita, o primeiro filho de Ruth e de Boaz passaria então a ser considerado filho de Noemi, porque Boaz foi o resgatador de Noemi. E ele serviria para perpetuar o nome do marido falecido de Noemi, de Elimeleque. O livro conclui mostrando que Deus sempre esteve no controle de todos os eventos que estavam sendo narrados nesse livro. Olha lá em Ruth 4, no versículo 13. Em Ruth capítulo 4, versículo 13, a história quase conclui assim. Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração, e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale mais para você, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed.
Noemi tinha um resgatador. Que pena que o menino teve um nome tão feinho, né? Mas a alegria de Noemi, com certeza, era inversamente proporcional à feiura do nome. Ela tinha um resgatador. Ela não passaria mais fome, porque Boaz tinha como sustentá-la. Boaz tinha como prover para ela. Ela também tinha um filho que cuidaria dela em sua velhice. Alguém que continuaria a linha de descendência do seu marido. E de quebra, Noemi ainda tinha, segundo o autor, uma nora que valia mais do que 7 filhos. Mas a narrativa deixa a cereja do bolo para bem no finalzinho. Olha no final do versículo 17. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Sabe, não apenas Deus estava trabalhando por detrás das cortinas para cuidar de Noemi, para cuidar de Ruth, para assegurar um futuro cheio de esperança para elas, mas Deus também estava aproveitando as circunstâncias difíceis. Deus estava usando as circunstâncias difíceis para trazer um rei para Israel. E não apenas um rei, mas o rei. Aquele de quem viria o nosso rei Jesus. É interessante que Noemi, ela havia pedido para ser chamada de Mara, né? A amargurada. Mas no livro ninguém a chama por esse nome. Ruth não chama de Mara, Boaz não a chama desse nome, ninguém a chama desse nome. Deus não permitiu que a amargura definisse a vida de Noemi. No final, foi o Espírito de Jesus que definiu a sua vida, porque ela tomou a decisão de levar sua amargura para Deus. A amargura pode salvar nossas vidas, irmãos, se a gente der o próximo passo de nos voltar na direção de Deus. Você está sofrendo na vida? Você está sentindo esse gosto difícil da amargura? Você está com raiva de Deus? Você está apático diante de Deus? Sabe, Deus sabe de tudo isso. E Deus tem um plano para mim e para você. No meio dessa dor. Aproveitando essa dor. Deus cuida de nós como indivíduos. E impressionantemente, Deus usa. E à medida em que Ele traz as soluções para a nossa vida, Ele também traz as soluções para as pessoas ao nosso redor, para a comunidade da qual a gente faz parte. Deus, em última instância, usou toda a dor de Ruth, de Noemi, para trazer salvação para aquele período dificílimo em que Israel se encontrava, em que a nação se encontrava. Quem sabe a minha dor e a sua dor não vão ser usadas por Deus para trazer salvação e esperança e um futuro para muitas pessoas que hoje talvez a gente nem conheça. É o que Deus faz. Deus não desperdiça dificuldade alguma em nossa vida. Como na história de Kim Phuc Pan Thi, uma vietnamita de 55 anos. Queria mostrar uma foto aqui. Especialmente se você é mais velho, você já viu essa foto, provavelmente, não? Essa foto, ela foi tirada quase 50 anos atrás. A garota dessa foto é essa mulher cujo nome eu disse. Ela tinha 9 anos na foto. E ela deu uma entrevista recente, onde ela, na verdade não foi entrevista, ela escreveu um artigo, onde ela diz o seguinte: você já viu minha foto 1000 vezes. É uma foto que fez o mundo engasgar. Uma imagem que definiu minha vida. Eu tenho 9 anos de idade, correndo ao longo de uma estrada poeirenta diante de um soldado sem expressão, braços estendidos, nua, gritando de dor e medo. O contorno escuro de uma nuvem ondulando à distância. Meu próprio povo, o sul vietnamita, bombardeava as rotas comerciais usadas pelos rebeldes vietcongues. Eu não era o alvo, é claro. Eu simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Essas bombas me trouxeram uma dor incomensurável. Mesmo agora, mais de 40 anos depois, eu ainda estou recebendo tratamento para queimaduras que cobrem meus braços, minhas costas e meu pescoço. A dor emocional e espiritual foi ainda mais difícil de suportar. E ainda assim, olhando para as últimas 5 décadas, eu percebo que aquelas mesmas bombas que trouxeram tanto sofrimento
também trouxeram uma grande cura. Essas bombas me levaram a Cristo. Ela prossegue explicando como que ela passou a ter fé em Jesus Cristo por conta da amargura que ela sentiu ao experimentar todos esses eventos trágicos. E ela conclui da seguinte forma o artigo: quase meio século se passou desde que eu me vi correndo, assustada, nua e com dor, por aquela estrada no Vietnã. Jamais esquecerei os horrores daquele dia, as bombas, o fogo, os gritos, o medo. Eu nem vou esquecer os anos de provação e tormento que se seguiram. Mas quando eu penso em quão longe eu cheguei, a liberdade e a paz que vem da fé em Jesus, eu percebo que não há nada maior ou mais poderoso do que o amor de nosso abençoado Salvador. Minha fé em Jesus me permitiu perdoar aqueles que me feriram e me assustaram. Isso me permitiu orar por meus inimigos em vez de amaldiçoá-los. E isso me permitiu não apenas tolerá-los, mas verdadeiramente amá-los. Eu suportarei para sempre as cicatrizes daquele dia. E essa imagem sempre servirá como um lembrete do mal inexprimível do qual a humanidade é capaz. Essa foto definiu minha vida. No final, ela me deu uma missão, um ministério, uma causa. Hoje eu agradeço a Deus por essa foto. Eu agradeço hoje a Deus por tudo, até mesmo por aquela estrada. Na verdade, especialmente por aquela estrada. Vamos assistir um vídeo falando da história. Vamos tomar a ceia juntos agora, irmãos. No começo do livro, a gente viu a morte de Elimeleque sendo narrada. Elimeleque significa Deus é rei, como nós dissemos. E a gente se perguntou, onde que Deus estava no meio de toda aquela tragédia? No final do livro, a gente vê a resposta. Deus estava com Noemi o tempo todo. Deus nunca havia abandonado Noemi. Mesmo quando ela achava que ela estava de mãos vazias, ela já tinha uma nora que valia mais do que 7 filhos com ela. Deus está conosco em nossa dor. Deus sempre está conosco. Deus não necessariamente nos livra da dor, mas Ele a atravessa conosco. E Jesus é a maior prova disso. Jesus é a prova de que, apesar de Deus não fazer a nossa vida ser fácil, Ele sofre conosco. Ele está ciente de cada lágrima que a gente derrama, de cada momento de dor que a gente atravessa. Ele sofre conosco e a sua presença nos traz cura. Vamos orar juntos como igreja, nos lembrando desse Jesus que prometeu nunca nos abandonar. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor veio para nos salvar. O Senhor nunca nos deixou sozinhos. Desde a barriga da nossa mãe, o Senhor nos acompanha. O Senhor viu o nosso nascimento, as dificuldades da infância, as dores da vida adulta, as amarguras, os sofrimentos. E o Senhor anda conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor estende esse convite a todas as pessoas. Minha oração é que o maior número possível possa se dar conta de que o Senhor deseja andar com eles, assim como o Senhor anda com nós, discípulos do Senhor. Que a gente coma esse pão agora e tome desse suco de uva, lembrando do corpo e do sangue que o Senhor derramou na cruz por nós. Muito obrigado por esse momento glorioso que aconteceu há tanto tempo, mas que não perdeu sua relevância, que é o que divide a humanidade em 2 períodos, que é o que divide a nossa vida em 2 períodos, Pai. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por sua presença. Te oramos em nome de Jesus. Amém.